nós estamos diante de uma revolução cultural. É inegável. É inegável. Não adianta a gente fingir que algo... Está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. O nosso ministro da Educação, né, ele foi ontem ao Senado para explicar o corte na educação. É um corte gigantesco de verba, né? De 7,8 bilhões. 7,2, não é? Acho que é 7,2. 7, eu acho que é 8, mas veja aí. Vou olhar. De mais de 7 bilhões, um contingenciamento, que é um nome burocrático que se dá para corte. Contingenciamento. Dificilmente não, só não é contingenciamento, você diz, por enquanto não vai ter, depois se der a gente libera. Não é nem um nem outro, 7,3. 7,3, muito bem. E se esperava que o ministro chegasse lá, o Fábio Cuba, Sim. e dissesse, olha, eu estou contingenciando verba, estamos, porque não tem dinheiro, ok, é do jogo, todo mundo está sujeito a isso. E os nossos projetos são estes, aqui, e vamos caminhar por aqui. Nada, zero. Ele não tinha ideia nenhuma do que fazer. Também ele não. O mesmo vexame que o Vélez Rodrigues, lembra-se dele? O mesmo vexame que o Vélez Rodrigues deu na Câmara, o senhor Abraham Weintraub deu no Senado. Não sabia o que fazer. Mas ele tem uma certa vocação para se dizer perseguido, porque ele foi alvo de um inquérito administrativo na universidade que ele dá aula, né? E ele quis dizer que ele estava sendo perseguido, né? Muito perseguido, que foi tudo muito injusto. Não, até aí tudo bem, ele tem o direito de se dizer perseguido, é injusto, etc. e tal. E aí ele quis usar uma imagem. É já um clichê, meu querido, você que me ouve não sabe, passa uma informação e já faço uma sugestão, vai aqui uma dica cultural. O momento cultural, né? Vai pegar uma vinheta. Momento cultural. Você tem de ler, todo mundo tem de ler, quem não leu, o livro Processo, do Franz Kafka. Né? O Kafka é um escritor de origem judaica, nasceu no que seria hoje a República Tcheca, escrevia em alemão, né? Então um autor de língua alemã, nascido na República Tcheca, de origem judaica. E foi um dos maiores escritores do mundo. Morreu ali por volta dos 40 anos, ainda na década de 20. Né? E o Processo é um livro interessantíssimo. Você sabe que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu queria ser candidato a intelectual. Depois eu virei essa porcaria, mas Que bom. foi. E conta a história do Joseph K. O Joseph K, coitado, é um de nós, né? Um bancário. E um dia aparece alguém na casa dele avisando de um processo. Ele não sabe por que ele está sendo processado. Mas existe o processo e aí há toda a rotina burocrática deste processo, que é uma metáfora, se quiserem, desde a metáfora do totalitarismo, aí as leituras, o Kafka é um dos autores mais lidos do mundo, mais interpretados. Esse nem é o texto dele mais famoso, que é o Metamorfose. Desde a metáfora do autoritarismo até o que a mim soa mais provável, da angústia existencial do sujeito prisioneiro de si mesmo e das suas irresoluções. E é um livro que tem um apelo surrealista, quer dizer, o tempo inteiro ele está à mercê de um processo sem saber a razão, não sabe por quê.
Ele vai a repartições públicas em que as pessoas têm um comportamento absolutamente insólito, também não lhe dão explicações. E a partir daí, se gerou a expressão, quando uma situação é absurda, você diz, isso é kafkiano. Porque as histórias do Kafka, no geral, apelam ao absurdo, embora muitas vezes a metáfora seja bastante clara. Né? Então, no Metamorfose, um dia um sujeito acorda, o Gregor Samsa, e ele se transformou num inseto horroroso. Né? Uma coisa meio entre o besouro e a barata. E aí a história é como a família dele vai se comportando ao longo da existência dele. Desde o susto, da repulsa, até um certo conformismo interesseiro, porque será que esse inseto pode render alguma coisa para nós? Aí até, enfim, evidentemente, a tentativa de se livrar, aí vocês vejam lá. Né? Como os Sansa lidam com o Gregor transformado num inseto. E como é que vira as relações de afeto. Nesse caso, é muito claro do sujeito que dentro de uma família, de uma sociedade, de um grupo, é diferenciado por alguma razão. O Kafka leva isso ao limite do sujeito transformado num inseto repulsivo. Né? E então surge a expressão da situação kafkiana, da situação absurda. Eu não sei... Não, mas é um absurdo que isso esteja... É kafkiano. Ou então você diz, isso é digno do processo do Kafka. De tão absurdo que é. Algumas passagens da Lava Jato lembram o processo do Kafka. O nosso Weintraub, este homem de cultura, né? Este homem que escreveu, como é que é a palavra que ele escreveu, que era com C, foi com S? Mencionei, não foi? Incitar. Esse homem que escreveu que estava sendo acusado de incitar a violência e ele escreveu incitar com S. Este homem que diz que é preciso cortar a verba dos cursos de humanas, porque eles não seriam úteis, não resultariam em nada de positivo para a sociedade. Pois este senhor, e quero dizer aqui uma coisa, Kafka nos meios universitários é já assim, se não a leitura, porque poucos lêem, mas pelo menos conhecer o nome é meio carne de vaca. Sim. Ali a Metamorfose é básico. É meio carne de vaca. Pois ele foi ao Senado e disse que ele, no processo, foi vítima de um verdadeiro processo de Kafta. Me deu fome agora. Kafta, que é aquele espeto de carne moída da culinária árabe. Muito bom, aliás. Muito bom, aliás. Você sabe que o tio Rei acha um pouco seco. É mesmo? Acho. Eu prefiro o Gibi, que é mais molhadinho. Né? O Gibi. Que bom. A Kafta acho um pouco seco. Mas eu gosto. Como? Né? Sabe que a minha mulher é árabe, enfim. Como? Mas acho um pouco seco. Notem, um ministro da Educação que vive por aí a expelir regras sobre isso e aquilo, que lança uma proposta e uma expedição punitiva contra a universidade, dizendo que aquelas que forem, que praticarem balbúrdia, terão verbas cortadas. Este ministro da Educação não sabe a diferença, ou ele sabe a diferença, mas em vez de falar Kafka, ele fala Kafta. Não teria grande importância, porque eu mesmo nunca li esse cara aí. Isso daí não precisa de nada, não. Não sei isso daí.
Não. O Bolsonaro não precisa ter lido Kafka. Né? Agora, o ministro da Educação, nem lido ele precisa pelo menos saber quem é. Para não falar a bobagem que falou. Porque ao cometer esse erro, isso indica uma falha de formação intelectual gravíssima para quem está no exercício do Ministério da Educação. É uma tragédia. Porque o sujeito que não sabe isso, não sabe mais um monte de outras coisas. Entende? É como você contratar um matemático para fazer uma determinada coisa e ele não saber uma equação de primeiro grau. 7 mais x igual a 12. Quanto vale x? Ele não sabe uma equação de segundo grau, de primeiro grau. De segundo grau, então, nem se fala. Ele não consegue falar quanto é 9 vezes 7. E aí sim, isso é compatível com o currículo dele, que veio a público. Um vazamento, sem dúvida, que eu não aprovo. Eles gostam de vazamento, eu não gosto. O herói deles se construiu em cima de vazamento. Eu me refiro ao Sérgio Moro, claro. Não é? É humilhante para a educação brasileira. Um ministro que, de resto, é o rei do tiro no pé. Que o movimento estudantil e as esquerdas, de maneira geral, estão um pouco ali derrubadas, né? Um pouco caídas. Em busca de uma pauta, ainda não se refizeram do choque eleitoral que viveram em 2018. E o ministro, com a sua magnífica atuação, está conseguindo reacender essa organização e com dificuldades para ver gente que se opõe a isso, pela simples e óbvia razão de que quando ele pune uma universidade inteira, ele não está aplicando uma punição às esquerdas, ele está aplicando a punição à universidade inteira. E, portanto, a universidade inteira se mobiliza contra a sua decisão. Então, olha, o conselho não fala aquilo que não sabe. E eu pensei, eu escrevi até, eu fiquei pensando, viu, Fábio Cuba, a angústia dele. Você imagina ele... Porque, como essa é uma coisa muito citada, você imagina ele, conhecedor, certamente, que é Kafta, do prato Kafta, né? Já comeu Kafta. Né? E ele dizia, alguém falando assim, nossa, isso é digno de Kafta. Ou melhor, de Kafka, e ele entendendo Kafta. E ele dizia assim, meu Deus, o que será que isso quer dizer? Né? Por que essa situação difícil... É uma coisa forte, de repente. Por que essa situação difícil é comparado com um espeto de carne? Então. Passou com essa dúvida a vida inteira. Antigamente, dúvidas dessa natureza eram mais difíceis de resolver. Hoje não, né? Pelo menos um Google. Pelo menos um Google. Vai lá. Vai lá o Google. Vocês sabem a origem da palavra Google, né? Não. A origem da palavra Google, que não existe, é um pouco o Google da criança. A partir desse princípio da ignorância primeva. O doutor nem isso. De ir lá buscar coisa no dicionário. É de uma ignorância solar, mas não é menos truculento do que é ignorante. E aí, eu deixei uma recomendação, né? A gente manter tanto o pensador Francis Bacon como o pintor Francis Bacon, manter longe dele. Porque senão ele manda para a frigideira. Não é mesmo, doutor? Porque aí não tem nem trocadilho. Ou confusão sonora. É bacon mesmo. Olha, doutor, Francis Bacon não foi feito para comer. Um foi feito para ver e o outro para pensar. Né? Ô Weintraub, sai daí, cara. Vai fazer outra coisa. Pelo amor de Deus. Faça um bem ao seu país.
renuncia ao cargo. Mas não, ele é um dos queridos do Olavo de Carvalho. E aí então a coisa fica assim, como o Olavo é o maior intelectual do universo, nunca houve nada parecido, tem gente agora querendo uma lei especial até para aposentadoria para o Olavo, vocês viram isso? É, até isso. Como nunca houve um especialista na obra de Olavo de Carvalho igual Olavo de Carvalho, né? Como nunca ninguém entendeu o pensamento de Olavo de Carvalho, como Olavo de Carvalho entende o pensamento de Olavo de Carvalho, então todo o resto não precisa nem pensar, não precisa estudar, não precisa nada. É esse o tipo de gente que ele está endossando no poder. Né? Um sujeito que vai ao Senado Federal e diz ter vivido uma situação típica de cáfita. Eu não sei quem foi que tentou meter o ministro no espeto. Acho que não. Né? E ele só pode ter querido dizer Kafka. É uma vergonha sem precedentes num governo que pratica vergonhas sem precedentes a cada dia. Esta é que é a verdade. Cai fora daí, ministro. Deixa o espaço para quem sabe o que faz, para quem sabe trabalhar, para quem se preocupa com a educação, para quem não está empenhado em atos de vingança e de represália, como o senhor evidenciou mais uma vez. Aí, ao falar da autonomia universitária, diz: autonomia não quer dizer soberania. Essa frase nem é sua, essa frase é minha. É minha. Em outro contexto. Não neste. Aí. Quando aqui na USP não queriam que polícia entrasse, eu disse: por que a polícia não pode entrar se tem crime lá dentro? Claro que pode. Não é para entrar para bater nas pessoas. Mas para investigar, para pegar bandido, se preciso, sim. E aí eu disse: autonomia universitária não é soberania. Não estava no ambiente de falar em cortar verba de cursos de humanas, porque afinal de contas não serviriam para nada. Não serve para nada para Vossa Excelência, que demonstra uma cultura literária para um ministro da Educação. Lastimável, lamentável, é vexaminoso. Que não se trata apenas de não ter lido. Até aí tudo bem. Há gente muito boa que não leu alguns livros fundamentais. Entendeu? Eu tenho um amigo que diz assim, que é um gênio, diz assim: não li Montanha Mágica, do Thomas Mann. Que é meio assim, tem de ler Montanha Mágica para pertencer desse tamanho. Mas não consigo encarar, não gosto, emperra ali no meio. Né? Ou uma outra amiga minha maravilhosa, quando alguém pede: já leu? Outro dia devo perguntar para você: leu o Olavo de Carvalho? Ela fala: não terminei nem de ler Guerra e Paz, vou ler o Olavo de Carvalho. Então, as pessoas não precisam, não tem esse negócio. Eu não gosto de lidar com isso. De que assim, fulano leu, não leu, né? Não, uma coisa é ler, outra coisa é saber da existência. E ninguém está falando de algum autor obscuro, de que nunca se tivesse ouvido falar. Ou no limite, mais vale falar o que é Kafka, em vez de confundir com Kafta. Ministro, cai fora. Não faz a gente passar tanta vergonha assim. Né? Vai estudar inclusive a sua área, economia. Né? Sai, limpa a área, pelo amor de Deus. Eu sei, não vai acontecer, porque esse governo corrige sempre os erros de ontem com os erros de hoje, preparando os erros de amanhã. Esta é que é a triste verdade. É isso aí. Oh, meu Deus. Ô, Fábio Cuba. Sim. Você, que é aqui o nosso representante da Manemolê. Claro. Temos a ginga Sim. caribenha. Já comprou sua água? Não. Não? Você pode, hein? Mas pode. Você vai comprar? Pode, jornalista pode. O Bolsonaro resolveu
que a gente também pode andar armado agora. No seu decreto sobre porte de armas, que é uma das coisas mais indecorosas que há no país e que eu espero que o Congresso tome uma providência e derrube o decreto. Eu sei que é difícil. Vamos falar dele no detalhe e eu vou dizer o que há de perverso nisso tudo aí. Vamos lá. Reinaldo, o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte de armas aumenta a quantidade de categorias profissionais que podem andar com os armamentos, incluindo políticos e jornalistas que atuam na cobertura policial. Vamos no ponto a ponto? Vamos lá. Categorias profissionais, como ficou? Ficam autorizados a transportar armas fora de casa categorias como político em exercício de mandato, advogado, oficial de justiça, caminhoneiro, colecionador ou caçador com certificado, dono de loja de arma ou escola de tiro, residente de área rural, agente de trânsito, conselheiro tutelar, jornalista de cobertura policial, instrutor de tiro ou armeiro, colecionador ou caçador, agente público da área de segurança pública, mesmo que inativo, entre outros. Olha aqui, daqui a pouco, e é claro, entre outros vai ter muitos outros aí. Praticamente pega todo mundo. E algumas categorias vão perguntar por que eu não. Se eu estou exposto também. Por que um motorista de aplicativo? O motorista de aplicativo pode? Ele não está sujeito a pegar pessoas que às vezes não são muito decentes? Já que se busca uma justificativa? Jornalista no exercício da profissão. Eu tenho uma questão aqui excelente. Quer ver que bonitinho? Um jornalista no exercício da profissão, ouve olhe bem, eu vou cobrir um conflito entre policiais e traficantes. Cobertura policial. Eu posso cobrir isto engajado junto ao lado da polícia, mas eu posso querer também cobrir isso do ponto de vista, quando eu digo do ponto de vista, não é defendendo o ponto de vista, como é que seria isso do lado dos traficantes, do lado de quem está levando o tiro da polícia? É ilegítimo? Absolutamente não. Eu não estou defendendo o traficante. Se eu tiver uma arma como o Bolsonaro me autoriza, eu posso ser considerado um agente a serviço do tráfico? Entenderam meu ponto? Se eu estou cobrindo o lado da polícia, eu posso ser considerado um agente da polícia? Ao colocar os jornalistas aí, a única coisa que o Bolsonaro procura é fazer proselitismo vagabundo, porque sabe que o projeto dele vai ser criticado. Porque o que está acontecendo na prática é que ele está desrespeitando a lei e está liberando o porte de arma. É o liberou geral. O Estatuto do Desarmamento, que é uma lei, proíbe o porte de arma, no artigo 6º, a não ser para determinadas categorias. Acontece que quem vota a lei é o Congresso. Ele está mudando uma lei por decreto. Ele está assumindo o lugar do Congresso Nacional. Um Congresso com vergonha na cara, com vergonha institucional na cara, derruba esse decreto com um projeto de decreto legislativo. Porque, obviamente, aí ele está avançando sobre uma prerrogativa que é uma prerrogativa do Congresso. É simplesmente inaceitável. E tem mais. Que fixação tem esse governo com as coisas que matam? Com a violência, com a agressividade. Nunca com a paz, com a inclusão, com a integração das pessoas. O perigo não está aí só. Há também uma mudança no tipo de arma que se pode comprar e portar. E aí, eu quero chamar atenção para uma coisa em particular. Vamos lá, o rol das armas permitidas. Antes, Reinaldo, ou melhor, agora a inclusão na lista de armas permitidas
de armas que antes eram de uso privativo das forças de segurança, como pistola 9mm, que só pode ser usada por Exército, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, e o revólver calibre 40, comumente usado por policiais civis e militares. O artigo 2º do Decreto 9.785 de 2019, que foi publicado hoje, diz que passam a ser consideradas de uso permitido armas portáteis, semiautomáticas ou de repetição que sejam de porte e que não atinjam com munição comum energia cinética superior a 1.200 libras-pé e 1.620 joules. Armas portáteis de alma lisa sem enraiamento no cano e armas portáteis de alma raiada com raiamentos para melhora da precisão. Olha aqui, isso não é nem mesmo arma de defesa, de autodefesa. Arma de repetição como arma de autodefesa? Sabe quem está feliz com isso aqui? As milícias. E, obviamente, o narcotráfico vai se aproveitar também. Porque todos vão encontrar uma fachada legal para ter esse tipo de armamento. Inclusive, amplia-se a possibilidade de entes privados de importar armas. Já hoje, a tal da posse especial de arma para esportes, caçadores e tal, os tais CACs, como se diz. Você sabia que no ano passado, esse grupo de pessoas importou mais munição do que as Forças Armadas? Sim, este já é um país armado até os dentes. E agora será mais ainda. É uma obsessão. Porque não estamos mais falando de posse de arma. Não estamos mais falando de posse de arma. Eu tenho direito de ter uma arma na minha casa e o Estatuto do Desarmamento me cria algumas dificuldades. O decreto anterior eliminou boa parte dessas dificuldades. Nós estamos falando agora de posse. De chegar um oficial de justiça na sua casa para te entregar uma intimação com uma arma na cintura. É? Com óbvio poder intimidatório. No caso ainda dos jornalistas, que não, até ao mesmo tempo que o jornalista agora pode estar armado, vocês sabem que há uma verdadeira perseguição, um processo de caça, de propaganda contra os jornalistas, né? Promovida por essa gente decente aí. Sempre é mais arriscado quando o agressor potencial parte do princípio de que o agredido está armado, porque aí ele já se antecipa. Ou seja, mesmo para jornalistas que não se armam, ou que não venham a se armar, o risco aumenta brutalmente. É uma estupidez, é uma insanidade, é um troço que só colabora com a indústria armamentista. E, inclusive, está implícito, como vão liberar a importação, que a indústria nacional de arma pode passar a ter isenção fiscal. Ou pelo menos a ter facilidades fiscais. Que governo liberal, não? Quando se trata de arma. Saibam que, e evidentemente nada tem a ver com os 3, 4 meses de governo Bolsonaro, o número de homicídios no Brasil estava em queda. Estava em queda em razão da unificação dos cadastros e de medidas tomadas pelo Ministério da Segurança Pública do governo Temer. No caso, o ministro Raul Jungmann.
estava em queda. É possível que por mais algum tempo essa queda permaneça. E que aí venha algum pilantra associar essas ações que, obviamente, acarretarão no médio e no longo prazo, num aumento das ocorrências com arma, a queda de homicídios a medidas como essa, que são potencialmente homicidas. Não estamos mais falando de posse de arma, nós estamos falando do porte de arma. Mas, evidentemente, quando se discutia também a posse, eu disse que a posse era só a antessala daquilo que o Bolsonaro realmente queria.